Boa noite a todos os amigos internautas conectados aqui pelo canal da Agenda Espírita Brasil e também pelo meu canal de YouTube, Orson Peter Carrara. Queremos saudar também os ouvintes da web rádio Ser Fraterno, que você pode acessar pelo www.serfraterno.com.br, que também está transmitindo este vídeo. Noite de Natal, 24 de dezembro de 2024. Esta noite que lembra o nascimento de Jesus, que traz esse ambiente de fraternidade, de união, de alegria, principalmente na convivência com os familiares e queridos do nosso coração. Queremos saudar nesta noite de Natal os nossos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, também conectados para esta transmissão. E, aliás, este vídeo, esta abordagem, direcionado a pedido desses queridos amigos que trabalham em prol da divulgação do Espiritismo. É uma oportunidade muito valiosa pela qual agradecemos. Como dissemos, nós estamos na noite de Natal e esse trabalho feito para o Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel também transmitido pelo meu canal de YouTube, pela web rádio Ser Fraterno, que você pode conectar pelo serfraterno.com.br, nesta noite de Natal, 24 de dezembro, terça-feira, às 20 horas. E nós trazemos aqui o tema Jesus e seu Natal. Numa noite de 24 de dezembro, é impossível ficar indiferente à ocorrência do Natal. Jesus significa a luz do mundo, o caminho seguro para a nossa caminhada, diante dos desafios intensos desses momentos complexos que estamos atravessando. Então, nada mais oportuno, nada mais justo trazer a mensagem consoladora de Jesus. O Evangelho significa verdadeiro conforto aos nossos corações, considerando a sua mensagem libertadora, iluminativa, didática, pedagógica e profundamente consoladora. Para você que está nos ouvindo, esteja onde estiver, sinta-se abraçado pelo conforto do Evangelho. O Evangelho é luz intensa, é lei de Deus, que Jesus nos apresentou com o seu legado de exemplos, com o seu esforço e com o seu amor pela humanidade. Para falar de Jesus e falar do conforto do Evangelho em poucos minutos, não queremos tornar esse vídeo extenso, nós selecionamos algumas frases, poucas frases, mas de grande significado para todos nós que atentamos para a importância da presença de Jesus na história humana, em toda a história humana e especialmente nos tempos que estamos vivendo. Jesus significa o socorro, a orientação, a segurança, o bem-estar, a luz, o apoio nas nossas decisões, nas nossas angústias, nas nossas dúvidas. Então, o Evangelho de Jesus traz imenso conforto. É como se fosse uma brisa suave. E pensemos, por exemplo, nesta frase. São frases selecionadas, né? São poucas, como dissemos. Aí está uma aparência que se torna secundária. A aparência de Jesus é absolutamente secundária, porque há controvérsia sobre a sua verdadeira aparência. O que permanece são as frases, são os seus ensinos, é o seu legado de amor. Vejam esta frase, muito conhecida. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Na anotação de Mateus. É uma frase que nos convida a pensar onde que está o nosso maior interesse, que significa, naturalmente, o tesouro que cultivamos interiormente. Será que é um interesse familiar, profissional, os apegos, um ideal, os filhos, a família? Onde está o nosso tesouro maior? Que tipo de tesouro temos cultivado dentro do coração? Pois o mestre afirmou que onde estiver o vosso tesouro, que é o foco dos nossos interesses, aí estará também o vosso coração, sintonizado, voltado para o valor desse tesouro que está no sentimento,
que está no coração. Vejam esta outra frase, muito conhecida, muito necessária, que sintetiza a doutrina de Jesus. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, também no Evangelho de Mateus. É uma síntese dos seus ensinos, convidando-nos a agirmos com bondade e justiça, uma vez que todos desejamos sermos respeitados, todos desejamos participar, sermos incluídos, todos nós queremos ser compreendidos nas nossas fraquezas, vacilações, limitações, carências, e desejamos naturalmente que essa compreensão, esse respeito, esse apoio venha de outras pessoas com quem convivemos. Então, tudo quanto quereis que essas pessoas, que esses homens, que esses outros semelhantes nos façam, fica o convite para que façamos também a eles. Se a gente perceber bem, existe um critério de justiça na frase. É uma afirmação que tem uma extensão extraordinária, porque todos queremos ser bem tratados, portanto, devemos tratar bem. Todos queremos respeito, ser respeitados, portanto, devemos também respeitar. Aliás, a palavra respeito envolve uma série de questões e que devem ser observadas, né, nos relacionamentos, nem sempre saudáveis, muitas vezes conflituosos, pedindo uma postura nova. É uma mudança de comportamento. E vem o convite de Jesus. Aquilo que vocês querem que os outros vos façam, fazei também. É um convite muito justo e muito sábio. Agora, vejamos esta. Esta é profundamente consoladora. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Imaginemos o alcance dessa afirmação anotada por João, porque na época dele era muito comum os rebanhos de ovelhas, era uma atividade profissional muito comum na sua época, em que aqueles homens, aqueles pastores, sobreviviam das ovelhas, da lã que retiravam das ovelhas, então tinham que cuidar do rebanho, alimentá-los, conduzi-los, protegê-los. Jesus faz uma comparação, valendo-se da imagem de uma atividade comum na sua época, que era muito intensa, afirmando que nenhuma das minhas ovelhas ou das suas ovelhas se perderia. Ele é o pastor, ele é o condutor das ovelhas. Faz uma comparação aqui com as criaturas humanas, que somos todos nós, necessitados de uma direção, necessitados de alguém que cuide de nós, que olhe por nós, que ilumine o nosso caminho para que não caiamos nas tentações e não sejamos esmagados pelas dúvidas, pelas angústias, pelas lembranças amargas. Então, ele é o condutor, ele é uma luz iluminativa. E quando afirma que nenhuma das ovelhas que estão sob seu cuidado se perderá, isso é uma promessa, é um compromisso de que olhará por todas. E, naturalmente, que a quantidade de criaturas sob a sua direção carinhosa e harmoniosa e bondosa, somos criaturas em diferentes estágios de amadurecimento. Nem sempre agimos com inteireza moral. Muitos fracassos estão em nossa caminhada, muitos equívocos que trazem dores e consequências dolorosas. Mas ele afirma: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, significando a proteção continuada que ele oferece a todas as criaturas que estão sob a sua responsabilidade. E todos nós estamos incluídos nele, nessa orientação. E, portanto, muitas vezes classificamos irmãos nossos de homicidas, de marginais, de criaturas que desrespeitam a lei dos homens, que são encarceradas, que são assassinadas, mas também são nossos irmãos, aqueles que agem com equívoco, que prejudicam os outros, que lesam a sociedade e que estão afundados em dilemas e dramas morais que a gente não tem dimensão para avaliar. Pois ele afirma: nenhuma dessas criaturas se perderá. Ele vai conduzir cada uma, porque ele é capaz, ele é experiente, ele sabe como fazer. Então, é uma frase profundamente consoladora. Agora vejam esta. Olha que imagem linda e o significado desta frase para todos nós. Foi anotada por João.
não vos deixarei órfãos. Isso verdadeiramente é uma lição de solidariedade às nossas carências. Somos criaturas em aprendizado, estamos caminhando. Nesta caminhada, tropeçamos em pedras variadas, ainda que simbolicamente, ou ao pé da letra, em pedras mesmo que machucam os joelhos, mas aqui naturalmente nos referimos às pedras dos equívocos morais, nas lesões, nos conflitos de relacionamento. E esses conflitos, muitas vezes, são capazes de gerar ódios, rompimentos, conflitos de toda espécie e até tragédias. E essas tragédias, gerando ódios, gerando separações de todo tipo, muitas vezes precipitam os seus protagonistas em sofrimentos longos e dolorosos. Mas ele afirma: não vos deixarei órfãos. Esta afirmação é muito consoladora. Para os dias de hoje, por exemplo, em que muitas vezes nos entregamos a uma certa desesperança, a uma desconfiança do futuro, em virtude do andamento das questões humanas, com tantos desafios de convivência, inclusive nas relações internacionais, na realidade de cada nação, nos conflitos tensos entre cônjuges, entre famílias, entre autoridades e conduzidos, quer dizer, vivemos realmente momentos difíceis. Mas ele afirma: não vos deixarei órfãos, porque está atento, está disposto, está à disposição para que o busquemos. Convenhamos que buscar o Mestre é proteger-se. Para buscá-lo, temos que melhorar o interior de todos nós, demitirmos a vaidade, dispensarmos o orgulho, nos livrarmos do autoritarismo e sermos pessoas que lutam para conquistar, por exemplo, a humildade, essa virtude tão extraordinária que nos liga a Ele. Então, a humildade, a pacificação interior, o desejo de ser bom e o esforço de ser bom, nos liga a esta condução amorosa. Quando nos dispomos a isso, a mudar interiormente o nosso padrão de conduta, lá está Ele a nos aguardar. Enquanto estamos na teimosia do orgulho e da vaidade, enquanto estamos na rebeldia, mesmo assim Ele está disposto. Nós é que nos afastamos, justamente pela rebeldia, pelo orgulho ferido, pela ambição que ainda domina o comportamento humano. Mas a sua palavra é consoladora. Então, esta humanidade, ela não está entregue ao caos, não está entregue ao acaso, está sob a condução dele. O que acontece é que ele respeita a nossa liberdade de escolha, a liberdade de comportamento, as decisões. Isto é um respeito à nossa individualidade. Mas a humanidade não está abandonada, entregue ao caos, ao sofrimento determinado. É verdade que a lei de causa e efeito determina que somos responsáveis por tudo que fazemos, individual e coletivamente considerando. Mas mesmo assim, ele não nos abandona. Ele vai conduzir cada um de nós para as reparações necessárias que nos façam superar o quadro de egoísmo e violência e agressividade que ainda domina a humanidade. Mas a sua afirmação é profundamente consoladora. Não vos deixarei órfãos. Ele se refere à humanidade toda. Ele é responsável pela humanidade. E, portanto, toma as providências para que a humanidade se encontre, se reencontrem e implantemos aqui no planeta o clima da fraternidade legítima. Basta buscá-lo. A gente começa a perceber com essas frases que nós temos um grande compromisso pela frente. Há muito trabalho a ser feito, especialmente dentro de nós mesmos. Mas as suas frases, eu escolhi algumas, como dissemos, são profundamente consoladoras, são confortadoras. Ninguém precisa ter medo, ninguém precisa se desesperar, ninguém precisa se sentir abandonado, porque isso não existe realmente. Apesar dos reveses e lutas que vamos enfrentando sem cessar, elas são degraus de aprimoramento. São elas as dificuldades, são eles os reveses que nos amadurecem,
na experiência e de cultivo das virtudes, de desenvolvimento das virtudes e aprimoramento da sensibilidade. Nós desenvolvemos a inteligência, mas desenvolvemos o sentimento, amadurecemos na experiência. Esse é o grande detalhe, com a presença sempre marcante desse mestre que nos ajuda em todos os momentos. Esta frase deveria calar-se dentro de nós, ela deveria reverberar profundamente no nosso sentimento. Não vos deixarei órfãos, significando a sua presença doce conosco. E vejam essa, então, olha só a importância desta frase. Conheço todas as minhas ovelhas. Profundamente consoladora também, não é mesmo? Conhece a cada um de nós, pelo nome, pela experiência, pela bagagem. Ele não precisa abrir o laptop, ir lá na área de trabalho e abrir uma pastinha Planeta Terra, ou Brasil, ou determinada cidade, para saber quem é o fulano, quem é a Beatriz, quem é a Margarida, quem é o Adolfo, quem é o Roberto. Não. Ele conhece a cada um de nós. E toda vez que pensamos nele, que o buscamos pelo pensamento, ele recebe a nossa vibração e sabe de onde vem, do que a criatura está necessitada, que tipo de aflição está enfrentando e que tipo de socorro precisa ser enviado, porque conhece todas as criaturas que estão sob a sua responsabilidade. Nós não temos dimensão para avaliar a capacidade de um espírito desse quilate. Ele que não é Deus, é Jesus, é nosso irmão mais velho, é um irmão amadurecido, que já passou por muitas experiências e alcançou essa condição de um espírito amadurecido, elevado. Mas é alguém que está aí para nos conduzir com a sua experiência, com a sua maturidade. Então, isso nos deve trazer um imenso conforto ao coração, muita esperança, muita alegria, porque não estamos aqui abandonados ou entregues. Você que está me ouvindo, seja onde for, se estiver triste, abatido, desanimado, se estiver à beira de um colapso nervoso, pacifique o seu coração. Busque-o sem receio. Ele atenderá ao seu pedido. Ele compreende as suas dúvidas, como compreende de todos nós as dificuldades que trazemos, porque nos conhece um a um. Providencia para que tenhamos proteção e consigamos resolver as nossas aflições. Mas há um detalhe importante nisso tudo, né? Precisamos estar com o coração aberto, precisamos estar com essa disposição de buscá-lo. E buscá-lo, como dissemos há pouco, significa a gente se esforçar para se livrar das mágoas. Se você tem alguma mágoa guardada, faça um esforço de perdão. Eu estou dizendo para mim mesmo também. Se você tem alguma amargura, procure libertar-se dela e busque o Cristo de Deus. Essa entidade, esse espírito, esse irmão mais velho, bondoso, presente em toda a história da humanidade. Ele construiu o planeta. Já paramos para pensar nisso? A capacidade intelectual, mas também a sensibilidade, o seu amor intenso pela humanidade. Essas questões todas nos lançam neste universo de considerações. O evangelho significa uma verdadeira brisa, né? A palavra brisa lembra uma noite calorenta, um dia calorento, em que aquele ar que chega, aquela brisa de ar refrescante nos atinge e nos beneficia. O evangelho é a mesma coisa. É uma brisa refrescante diante das aflições do mundo. E nós devemos buscá-lo, valorizá-lo, estudá-lo, divulgá-lo e, naturalmente, nos esforçar para vivê-lo. O convite de Jesus é um convite permanente ao nosso coração. Nos estimula a essa busca permanente, valendo-nos. Aqui é uma comparação, né? Brisa do Evangelho, mas é que o Evangelho representa esse conforto ao sofrido coração humano. Então, por essas razões, nós percebemos a importância de falar de Jesus. Nós temos que falar dele mesmo constantemente. E nesta noite de Natal, não podemos desconsiderar, passar em branco, indiferente ao significado de Jesus em nossas vidas. E eu trouxe para vocês aqui o trecho de um vídeo. Eu vou identificar o vídeo com legenda na tela, para você ver o vídeo na íntegra, porque eu vou passar apenas alguns minutos de um vídeo valoroso exibido no Natal do ano passado,
pela TV Comunhão, da Comunhão Espírita de Brasília, de grande valor. Vejam só a importância deste diálogo referindo-se à noite de Natal. Pode começar a praticar essas lições de Jesus que ainda estão tão distantes. A gente comemora Natal, né? Todo ano. O problema é esse, que às vezes a gente comemora o Natal, faz assim uma ceia, monta uma casa, uma mesa impecável, chama todo mundo, né? Presente, roupa isso, tem que almoçar meia-noite, ou jantar meia-noite, não pode... Às vezes a gente faz um Pai Nosso sem nenhum sentimento, quando faz. Troca os presentes e conduz assim a vida, e ninguém fala do princípio de Jesus, Jesus. Eu falo sempre, gente, como que a gente age no Natal? Vamos pensar na nossa vida. Quando a gente vai no aniversário de alguém, a gente conhece o aniversariante, sabe o que ele gosta, né? Até a gente vai comprar um presente, né? Passa a saber o que a pessoa gosta. Você não um presente que não agrade. E por que com Jesus a gente age assim? A gente faz tudo o contrário. Nem lembra dele. Há muitas famílias, muitos grupos para quem o evangelho não passa de um livro esquecido numa prateleira, empoeirado lá numa estante. Hoje nem isso precisa, porque hoje se a gente quiser o evangelho, puxa no celular. Né? Mas nem assim não fazem. Está tudo mais fácil, mas não fazem. Não fazem uma prece. Ou Jesus é um quadro fixado ali numa parede, né? Esquecido ali. Muitas das vezes essa imagem dele, né? Da sua morte física dolorosa. E aí o que a gente faz? Tudo o contrário devia ser. Muitos dão vazão aos vícios, a bebedeira exagerada, a comilança, né? De alimentos que não fazem bem, tarde da noite, quando a gente deve cuidar desse corpo físico, que é templo do nosso espírito imortal. A gente tem que cuidar como é que a gente come aquelas coisas pesadas à meia-noite. Quer dizer, então é tempo da gente parar. Tudo bem que a gente celebre, que a gente tenha um cardápio especial para saborear junto com aqueles que a gente ama, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa alimentar o espírito. A gente precisa alimentar, não é só o pão do corpo, mas o pão da alma. A gente tem que lembrar disso. Sem contar que a gente sabe que os espíritos fazem parte da nossa vida, eles estão com a gente o tempo todo, não é? A gente sabe disso. Então, se a gente faz uma celebração, que seja na nossa casa ou na casa de um parente, regada a bebedeira, esses vícios mundanos, essas práticas mundanas. Uma conversa que não é uma conversa edificante, para não dizer que fazer fofoca, tratar da vida do outro, que é muito comum. Né? Quantas vezes a gente tem notícias até de desentendimentos na noite de Natal? Se a gente tem esse comportamento, quem que a gente acha que vai trazer como nosso convidado do mundo espiritual? Os irmãozinhos que ainda se comprazem com esse tipo de comportamento. Ao passo que, se eu tenho um comportamento de fazer uma prece, ler um trecho do Evangelho, ouvir uma boa música, falar de coisas alegres, fazer elogios, agradecer, quem que vai ver que virá a cear conosco desse pão do Espírito? Nossos mentores, que vêm, inclusive, para nos encher de fé, de coragem, de ânimo, porque o ano novo começa logo em seguida após o Natal. Então, daí a importância de nós repensarmos o nosso comportamento na noite de Natal. Um comentário, um diálogo muito produtivo para falar da noite de Natal, que muitas vezes, como disse a nossa confreira, vira em discussões dentro da própria família. Né? A gente não pode esquecer o aniversariante. Claro que não é só na noite de Natal, nós precisamos todos muito da presença amiga, abençoada, desse irmão mais velho, amadurecido, que nos ama profundamente. Ama tanto que renunciou para estar conosco pessoalmente, nada exigiu, nada impôs, respeitou a nossa liberdade e imaturidade da época que aqui esteve, foi submetido a torturas, foi assassinado, foi torturado, e mesmo assim pediu perdão. Este fato nos toca profundamente, e agora
com mais de 2000 anos que se passaram, nós ficamos a pensar na presença desse Espírito que conduz a humanidade. Quantas providências que não deve tomar para que nós despertemos dessa letargia e aprendamos a renunciar à agressividade que ainda nos caracteriza. Mas hoje é uma noite feliz. Você está aí reunido com a sua família, com seus amigos, para a ceia de Natal. E talvez você esteja sozinho, talvez você não tenha companhia nesta noite, mas poderá buscar a companhia de Jesus, também como aqueles que estão reunidos coletivamente. Seja lá a situação que estivermos, acompanhados ou solitários, busquemos a presença de Jesus para agradecer-lhe a grandeza, a presença, a bondade. Ó Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar conosco, por nos conduzir, por compreender as nossas fraquezas, carências e limitações, mas também muito obrigado pelo estímulo que dirige ao nosso coração, ao afirmar: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Isso nos leva a tantas reflexões agradáveis e nos faz estender o pensamento, a lembrança, ao bendito Sermão da Montanha, bem-aventurados, aquela classificação que Jesus faz dos bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que sofrem sem reclamar, sem revolta, compreendendo a utilidade e o valor da angústia, do sofrimento físico, muitas vezes, mas também do sofrimento moral. Quando diz que felizes os pacíficos, os misericordiosos, e toda aquela série de classificação. Aliás, quero sugerir a você que na primeira oportunidade, não precisa ser hoje, é claro, mas volte a ler o Sermão da Montanha. Aquelas bem-aventuranças abrem uma luz intensa sobre os nossos caminhos e compreenderemos que felizes seremos quando nos esforçarmos para aquela prática bendita ensinada pelo Mestre da humanidade, o modelo e guia conforme ensinaram os Espíritos na codificação do Espiritismo organizada por Allan Kardec. Meu amigo, minha amiga, meus amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel e todos aqueles que estão assistindo, inclusive pela web rádio Ser Fraterno, que está transmitindo este vídeo, a todos vocês, a nossa gratidão imensa por esse momento. E, naturalmente, os votos de um Feliz Natal, em família, ou mesmo sozinho, que o seu coração se encha de alegria e esperança para prosseguir trabalhando, confiando e amando. Porque, como ele mesmo disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Conheço todas as minhas ovelhas. Ó, bendito Mestre. Uma abençoada noite de Natal para você. Se você está vendo esse vídeo depois da noite de Natal, ele fica valendo para todos os dias. Semanas de harmonia, dias de trabalho e muita confiança, otimismo no coração, esperança nos olhos, raciocínio com maturidade, para que a vida flua em abundância. Um grande abraço a todos, minha gratidão e um Feliz Natal. E, naturalmente, também um Feliz Ano Novo que se aproxima. Um grande abraço.